Olá, caros amigos e irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série sobre reverência. Lembre-se, para você não perder nenhuma parte desta série, é só se inscrever no nosso canal, clicar no sininho e você vai receber um aviso diretamente no seu e-mail quando o próximo vídeo for publicado, ok? Não esqueçam disso. Bom, neste vídeo nós vamos tratar de um assunto de suma importância. Muitas vezes nossa falta de reverência não é o problema, mas o sintoma do problema, que é essencialmente nossa falta de conhecimento em relação ao conceito do que é a adoração. Alguns pensam que adoração, por exemplo, é louvor. Então, se eu participei de um programa de louvor, automaticamente tive uma experiência de adoração, acreditam? Não necessariamente. Veja, eu posso louvar a um ser humano? Sim, eu posso. Inclusive o próprio Deus, em determinados contextos, louva o ser humano. Louvor, irmãos, é apenas um elogio ou uma palavra de aprovação. Agora, eu posso adorar a um ser humano? Não, de forma alguma. Criatura nenhuma é digna de adoração, nem os próprios anjos celestiais, mas somente o Deus Criador. Logo, concluímos que louvor e adoração são coisas diferentes. Mas no contexto do culto a Deus, o louvor deve me conduzir à adoração. E para que isso aconteça, o louvor deve ser dirigido única e exclusivamente a Deus. Num ambiente onde há aplausos, assobios, gritos, autógrafos, selfies, etc., pode haver louvor, mas nunca adoração a Deus, pois o louvor está sendo dirigido ao ser humano. Os homens não devem ser exaltados como grandes e maravilhosos. É Deus quem deve ser engrandecido. Alguns pensam que adoração é música. Então pensam assim, se eu participo de um programa musical, automaticamente tive uma experiência de adoração. Não necessariamente. Inclusive, podemos ter uma verdadeira experiência de adoração sem música. Há casos até em que a música escolhida atrapalha e impede a adoração a Deus. Então, adoração e música não são a mesma coisa. A música pode ser uma ferramenta que nos conduz à adoração a Deus. E para isso, ela precisa seguir alguns critérios baseados na revelação do Criador, não nas preferências das criaturas, porque a adoração é para o Criador. Alguns acreditam ainda que adorar é simplesmente ir à igreja, participar de uma programação, de um evento. Mas eu posso ir à igreja, participar do evento e voltar para casa sem ter adorado a Deus. Outros pensam que adorar é sentir algo, uma emoção, uma sensação. Mas a Bíblia diz que os sentimentos podem nos enganar. Ou seja, eu posso ter uma sensação muito forte e não estar adorando a Deus. Assim como posso adorar a Deus verdadeiramente sem ter tido nenhuma sensação forte. Então o que é adoração? O que é adorar a Deus? Eu vou usar uma analogia aqui. Nós brasileiros perdemos muito tempo de nossas vidas parados em filas. Enfrentamos filas no ponto de ônibus, no posto de saúde, no restaurante, no aeroporto, no banco. E eu nunca conheci pessoas que gostassem de ficar nessas filas, que tivessem prazer nisso. Mas existe um grupo de pessoas que não se importam em permanecer horas, às vezes dias numa fila, numa situação de total desconforto, sob sol forte ou chuva torrencial, com fome, sede, calor, frio, elas não se importam com as situações adversas, com o desconforto. Elas permanecem voluntariamente ali. O que elas querem? Um simples pedaço de papel, um ingresso. E para quê? Para ver os seus ídolos, os seus deuses. Elas querem cultuar, querem adorar. Se você se aproximar delas e perguntar se estão confortáveis naquela fila, elas dirão, de forma nenhuma. Está frio ou está quente, ou eu estou cansado, com fome, com sede. E se você disser, então vai embora. Elas provavelmente dirão, olha, agradável, bom não está, mas pelo meu ídolo eu me submeto a isso. Faço qualquer coisa pelo meu ídolo. Querem ver alguns exemplos práticos disso? Dá uma olhada. Fãs formam fila de madrugada para ver o show de virada cultural. É confortável sair de casa de madrugada e passar algumas horas sentados numa calçada? Claro que não. Mas para eles não importa o sacrifício, eles querem adorar seus deuses. E nós? Seria muito sacrifício para nós irmos à igreja para adorar ao Senhor num culto especial de madrugada? Fãs passam 6 horas na fila para ver show de Anitta em São Vicente, olha só. É confortável ficar 6 horas numa fila? Claro que não. Mas eles estão dispostos ao sacrifício para adorar seus deuses. E nós? Seria muito sacrifício para nós passar 10 horas com Deus na igreja? Vamos ver outro. Com um show marcado para maio, isso aqui foi em 2019, fãs do BTS, que é uma banda sul-coreana, já acampam na fila de estádio. Observe que essa reportagem é de março e o show seria em maio.
3 meses acampado na porta do estádio. Confortável isso? De jeito nenhum. Mas pelos seus ídolos, essas pessoas se submetem a qualquer coisa, até a sacrifícios. Fã fica 6 meses acampado na fila para ver show de Justin Bieber. Uau! Confortável isso? De forma nenhuma. Mas por seus deuses, eles se submetem a qualquer coisa. Eles não se importam com aquilo que é conveniente para si próprios. Eles fazem o que é a vontade dos seus ídolos, dos seus deuses. Com câncer em remissão, fã de BTS enfrenta 3 dias na fila por ingresso. Observe que a moça tem pouco cabelo, provavelmente por causa do tratamento do câncer. Ela está usando muletas e uma capa de chuva. Situação confortável? Não. Isso é submissão ao ídolo, ao Deus dela, mesmo que represente algum sacrifício. A moça está em tratamento contra o câncer, mas se submeteu a esse sacrifício pelos seus deuses. E nós? Será que aquela dorzinha de cabeça no sábado de manhã é capaz de me fazer desistir de ir ao culto? Será que aquela chuvinha é capaz de me impedir de ir ao culto? E se estivesse nevando, seria suficiente para eu deixar de ir ao culto? Para eles, não. Entendem, irmãos? O conceito básico de adoração é submissão. O verdadeiro adorador, ele se submete ao seu Deus, mesmo que isso exija sacrifícios. E quanto a nós que professamos ser adoradores do Deus vivo, como deve ser nossa relação com Ele? Deus diz o que quer, porque nos ama. E nós obedecemos, nos submetemos a Ele, porque o amamos. Se não nos submetemos, então não o amamos. Por isso Jesus disse, se me amais, guardai os meus mandamentos. Deus diz como Ele quer ser adorado e como devemos nos comportar em sua presença. E nós, como verdadeiros adoradores, simplesmente nos submetemos a isso, mesmo que requeira de nós alguns sacrifícios, ou muitos sacrifícios. Lembre-se que a adoração é um presente que nós oferecemos a Deus. Por isso não vamos ao culto para assistir, mas para oferecer nossa adoração. Mas não é por ser um presente que necessariamente será bem-vindo, será aceito. Imagine que no dia do nosso aniversário de casamento, a minha esposa me desse um buquê de rosas de presente. Não há problema algum em homens gostarem de flores, eu gosto de flores, são muito bonitas. Mas geralmente não é o tipo de presente que nós gostamos de ganhar. Então eu pergunto, foi um presente? Foi. Foi dado com boas intenções? Pode ser. E por que razão não foi bem-vindo? Porque eu simplesmente não gostei do presente. Porque não é do meu gosto. Minha esposa me deu um presente do gosto dela e não do meu. É possível que em algum momento estejamos oferecendo a Deus um presente, a nossa oferta de adoração, mas do nosso próprio ponto de vista, do nosso próprio gosto? Oferecendo aquilo que nós mesmos gostamos ou que as pessoas gostam e não Deus? Considerando que nossa adoração é um presente que damos ao Criador, nós precisamos saber o que Ele gosta de receber e como prefere receber. Você se lembra de Caim? Muitas pessoas acreditam que Caim foi sincero em sua oferta a Deus. Mas o que é sinceridade no contexto da adoração a Deus? Sinceridade é oferecer a Deus o melhor que podemos, dentro daquilo que nós podemos conhecer de sua vontade. Deus aceita uma forma equivocada de adoração quando esta parte de um coração sincero, que não teve nenhuma oportunidade de conhecer a vontade de Deus naquele aspecto. E, portanto, está dando o melhor naquilo que pôde conhecer. Porém, quando a pessoa tem luz, quando o conhecimento da vontade de Deus está disponível a alguém, Deus espera que se faça exatamente aquilo que Ele pediu. A luz da vontade de Deus nos foi confiada, irmãos. Agora, se buscamos, se estudamos, se praticamos isso, é outra história. Mas não poderemos dizer, não poderemos nos justificar, dizendo diante de Deus que nós não sabíamos, pois o conhecimento foi dado. Mas há pessoas que por alguma circunstância ainda não tiveram oportunidade de conhecer a vontade de Deus em todos os aspectos. Não é por negligência delas, mas por real falta de oportunidade. Portanto, Deus aceita a sinceridade do coração delas, que as leva a oferecer o melhor dentro daquilo que puderam aprender até agora. Então, diante de tudo isso, eu pergunto, Caim fazia parte desse grupo de pessoas sinceras? Ele errou em sua oferta a Deus por ignorância? Ele deu o melhor que podia dentro daquilo que ele conhecia? Obviamente que não. Caim conhecia perfeitamente qual era a vontade de Deus e que oferta o Senhor pediu, ou seja, um cordeiro. Mas ele escolheu dar outra coisa, os frutos da terra. Isso foi uma atitude de sinceridade? Não, foi rebelião. Mas Leandro, ele pode pelo menos ter se preocupado em trazer o melhor dos frutos, certo? Será, irmãos? Veja,
Caim trouxe suas ofertas perante o Senhor com murmuração e infidelidade no coração. Veja que ele não tinha um coração sincero, mas um coração infiel. Ele não estava disposto a seguir estritamente o plano de obediência. Desrespeitou as exigências de Deus. Caim não estava preocupado em trazer nem mesmo o melhor dos frutos. Às vezes podemos estar cometendo o mesmo erro de Caim. Deus revelou a nós sua vontade em relação à forma como ele deseja ser adorado. E o que temos feito em resposta? A vontade de Deus? Ou damos nossas próprias ofertas? Temos oferecido aquilo que agrada a Deus ou aquilo que agrada a nós mesmos ou às pessoas? Portanto, o que é que não pode faltar numa verdadeira experiência de adoração? A Bíblia responde: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. O que é fé? Muita gente pensa que fé é meramente crer na existência de Deus. Porém, Satanás e seus anjos também creem e estremecem. Outros pensam que fé é ter certeza de que eu vou receber aquilo que pedi. Então muitas pessoas pedem a Deus cura, emprego, um carro, uma casa, dinheiro e não recebem. Faltou fé? O que é fé, afinal? A Bíblia responde. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Alguns tomam esse texto e concluem o seguinte: fé é a certeza daquilo que eu espero. Então, eu espero ganhar um carro em breve. E a fé é a certeza de que eu vou ganhar. Eu espero conseguir um emprego em breve e a fé é a certeza de que vou conseguir esse emprego. Eu espero uma cura e a fé é a certeza de que eu vou ser curado. Ou a pessoa vai ser curada. Algumas pessoas chegam ao cúmulo da ousadia ao dizer: eu determino isso e aquilo. E aí eu pergunto: e se o carro não vier? E se o emprego não vier? E se em vez da cura vier a morte? Faltou fé? Vou usar um exemplo prático aqui. Imagina que a minha mãe está internada na UTI à beira da morte e eu clamo ao Senhor que cure minha mãe. Então eu tenho certeza absoluta que ela será curada. Isso é fé? E se minha mãe morrer, significa que eu não tive fé suficiente? Deus então permitiu a morte da minha mãe por minha culpa, por minha falta de fé? Pergunta uma coisa: Ananias, Misael e Azarias, os amigos de Daniel, eram homens de fé? Claro que sim, ninguém duvida disso. Porém, diante da fornalha acesa, eles tinham certeza que Deus os livraria da morte? Veja o que eles disseram a Nabucodonosor: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente da tua mão, ó rei. E o quê? Se não, ou seja, se Deus não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então eu repito a pergunta: eles tinham certeza que seriam libertos da morte? Não, eles não tinham certeza. Eles esperavam ser libertos, mas não tinham certeza. Ou seja, não tinham uma certeza daquilo que esperavam. E se o apóstolo Paulo diz que fé é a certeza daquilo que se espera, então como podemos considerar esses jovens como exemplos de fé? Voltando ao exemplo que dei da minha mãe na UTI, ter a certeza de que minha mãe será curada não é necessariamente fé, mas pode ser apenas pensamento positivo, às vezes até presunção. A verdadeira fé é aquela que clama a Deus da seguinte forma: Senhor, minha vontade é que minha mãe seja curada, mas não sei qual é a tua vontade. Só sei de uma coisa: curando minha mãe ou não, eu permanecerei fiel a ti. Como disseram os amigos de Daniel, nos livrando ou não da morte, nós permaneceremos fiéis ao Deus vivo. Isso é fé. Fé não é ter certeza que Deus fará aquilo que eu pedi. Fé é permanecer fiel ao Senhor ainda que Ele não faça o que eu pedi. Observe que o próprio capítulo 11 de Hebreus descreve uma série de personagens de grande fé, que chamamos de heróis da fé, e que esperavam verdadeiramente o cumprimento das promessas de Deus. Mas o que foi que aconteceu com eles? Veja, todos estes morreram na fé. Veja que eram homens e mulheres de fé, sem ter obtido o quê? As promessas. Espera aí, eles tinham fé, mas não obtiveram aquilo que esperavam? Como assim? O próprio texto responde: todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe. Fica claro no texto que fé não é a certeza de recebermos aquilo que pedimos e queremos. Fé é a certeza de recebermos aquilo que Deus prometeu nos dar. E de que promessa Paulo está falando aqui? A herança dos santos por ocasião da volta de Jesus? Quando todos estes que morreram na fé ressuscitarão para receberem aquilo que Deus tinha prometido a eles e que eles aguardaram por toda a vida.
Então, repito, fé não é ter certeza de que Deus me dará aquilo que eu quero. Fé é ter certeza que Deus me dará aquilo que Ele prometeu dar. Portanto, fé envolve submissão. E sem submissão é impossível agradar a Deus. E se não agrada a Deus, é impossível adorá-lo. Por isso, sem fé, é impossível adorar a Deus. Mas como podemos desenvolver essa fé? A Bíblia, mais uma vez, responde para nós. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus é aquele que opera o querer. Vamos pensar no seguinte: a salvação foi oferecida a todas as pessoas, mas muitas não serão salvas, porque rejeitaram a salvação, ou seja, elas não quiseram a salvação. Mas a Bíblia diz que é Deus quem opera o querer. Ora, se Deus é quem opera o querer e muitas pessoas não quiseram a salvação, significa então que a culpa da perdição dessas pessoas é de Deus? Eles não quiseram a salvação porque Deus não operou o querer nelas? Percebe como as coisas se complicam se não compreendermos devidamente o texto? Funciona assim. Temos uma natureza pecaminosa. Para nós não é natural estudar a Bíblia, orar, fazer o que é certo. Para nós abandonar o mal requer um grande sacrifício, muito esforço. Eu vou dar um exemplo. Para pessoas com uma natureza propensa para o mal, como nós, estudar a Bíblia inicialmente é sempre chato. A letra é pequenininha, não tem figuras, a linguagem é culta, requer muito esforço mental. Estudar a Bíblia inicialmente não dá prazer e eu não gosto de estudar, eu não quero estudar. Mas eu entendi uma coisa. Eu entendi que o que importa não é o que eu quero, o importante é o que Deus quer. Então eu abro mão das minhas próprias vontades para fazer a vontade de Deus. Minha vontade é não estudar a Bíblia, mas a vontade de Deus é que eu estude a Bíblia. Então eu renuncio à minha própria vontade e passo a estudar diariamente a minha Bíblia. Mesmo sem vontade, mesmo sem querer estudar. É uma questão de pura e simples submissão a Deus. Porém, eu persevero nisso, dia a dia, estudando a Bíblia, cumprindo a vontade de Deus, mesmo que não seja minha. E à medida que persevero, Deus então opera em mim o querer. E eu passo a desenvolver gosto por algo que eu não gostava. Passo a sentir prazer em algo que não me dava prazer. Passo a fazer, querendo, algo que eu fazia sem querer. Porque em resposta à minha submissão, ao meu esforço para fazer algo da vontade dele, contra a minha própria vontade, Deus operou em mim o querer. E agora, algo que eu fazia sem querer fazer, passo a fazer querendo. Irmãos, não podemos desejar as coisas de Deus por nós mesmos. Não podemos ter prazer nas coisas de Deus por nós mesmos. Porém, à medida que fazemos a vontade de Deus assim mesmo, mesmo sem querermos fazer, mesmo sem sentirmos prazer nisso, Ele então passa a operar em nós e nos dar o querer, o desejo, o prazer em fazer a sua vontade. Ele transforma o nosso gosto e passamos a fazer a vontade de Deus não mais por uma mera obrigação, mas por prazer, por querermos fazer isso. Não podeis mudar vosso coração? Não podeis por vós mesmos consagrar a Deus as vossas afeições, ou seja, os sentimentos, o gosto, os desejos, o prazer. Mas podeis escolher servi-lo, querendo ou não, gostando ou não. Podeis dar-lhe a vossa vontade. Ele então, ou seja, depois disso, operará em vós o querer e o efetuar segundo a sua vontade. Desse modo, toda a vossa natureza será levada sob o domínio do Espírito de Cristo. Vossas afeições centralizar-se-ão nele, vossos pensamentos estarão em harmonia com ele. Deus não quer os nossos sentimentos, Ele quer as nossas decisões, sentindo ou não. Ele pede que façamos a sua vontade. Os sentimentos, o Espírito Santo trabalhará em consequência. Portanto, faça um voto hoje de buscar ao Senhor a cada dia, de conhecê-lo com maior proximidade. Não espere até sentir algo, alguma sensação ou emoção. Não espere até ter vontade de fazer isso, pois sem Deus você nunca terá vontade. Faça mesmo sem vontade. E então o Senhor operará o querer. Ofereça a Deus não o seu sentimento, mas a sua submissão. Mas afinal, como Deus quer ser adorado? Como devemos nos aproximar dele? Como deve ser nosso comportamento em sua presença? O que devemos fazer e o que devemos evitar quando vamos à presença de Deus, principalmente em sua casa? Quem determina qual é a maneira de adorar a Deus e o que é reverência? Esse é o tema do nosso próximo vídeo. Que Deus te abençoe e até lá!